Existe um pensamento presente na vida de muitos a respeito da morte. As pessoas dizem: Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe, Deus levou meu marido, Deus levou minha esposa, Deus levou meu filho, enfim, Deus levou meu parente. Mas a verdade é que Deus não leva, Deus recebe. Isso tira de Deus a responsabilidade de ter sido o autor da morte de seu parente. Deus não é o autor da morte, Ele é o autor da vida. Quando enviou Jesus, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. A morte nunca fez parte do plano original de Deus. Deus é o autor da vida. Provavelmente essa declaração, Deus levou, ela está dentro de um texto bíblico que nós podemos encontrar no livro de Jó 1:21. O próprio Jó chega a dizer: bendito seja o nome do Senhor. Ele louvou a Deus pelo fato de ter acontecido o que aconteceu com ele. Mas antes ele declarou: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. Deus o deu, Deus o tomou, ou Deus o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó chega também a declarar: recebemos de Deus o bem, não queremos receber o mal. Os homens naquele tempo, eles tinham esse entendimento de que de Deus vinha o bem e de Deus vinha as coisas ruins, de Deus vinha o bem e o mal, mas na verdade, de acordo com as Escrituras, em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom vem de Deus. Deus não é o autor da morte, Ele é o autor da vida. Deus, Ele é o autor das coisas boas que glorificam o nome dEle, e a morte não glorifica o nome do Senhor. Quando Jesus ensinava a respeito da oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 6 em diante, mais propriamente no versículo 10, nós vamos encontrar a declaração: venha a nós o teu reino. E então ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, da mesma forma que é o céu, seja a terra. A minha pergunta é: existe morte no céu? Existe guerra no céu? Existe tristeza no céu? Não. Só existe vida, só existe alegria, só existe paz no espírito. Hoje nós temos essa realidade dentro do nosso espírito porque entregamos a vida a Jesus, mas o nosso corpo está sujeito a passar por enfermidades e até por morte física, mas no nosso espírito existe a vida eterna porque nós entregamos a vida a Jesus. Provavelmente alguns de nós cristãos não tiveram experiências boas no corpo. Alguns já chegaram a morrer, outros chegaram a sofrer acidentes e morreram. Mas Deus não levou essas pessoas, Deus as recebeu. Elas partiram para estar com o Senhor, embora não da forma que se esperava, mas o desastre, a morte, as guerras, tudo isso nunca fez parte do plano original de Deus. Isso aconteceu porque Adão transferiu para o diabo o domínio da terra quando pecou. E Deus alertou no livro de Gênesis 2:17, dizendo a Adão que não comesse do fruto da árvore, porque no dia em que ele comesse, ele morreria. E quando ele comeu, ele morreu. Não fisicamente, mas espiritualmente. Ele perdeu a comunhão com Deus, a vida que ele tinha, a natureza de Deus. Por isso Jesus teve que vir para trazer de volta a vida que Adão havia perdido e nos restabelecer a nossa posição original diante de Deus, de filhos, de justiça de Deus através de Jesus, em cumprimento ao que o livro de Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Então, quando nós olhamos para a realidade da humanidade, nós vemos coisas ruins nesta terra que podemos acreditar não a Deus, mas ao diabo como sendo o governante atual do mundo. Mas no começo a terra fora dada a Adão, para que Adão dominasse segundo o modelo do céu. Da mesma forma que era o céu, deveria ser a terra. Da mesma forma que é o céu, Adão deveria reinar sobre a terra. Deus não reinaria, mas Adão reinaria, dominaria a terra segundo o modelo do céu. E Jesus teve que ensinar essa oração pedindo: venha a nós o teu reino. Hoje o reino de Deus está no nosso espírito, o governo, a autoridade de Deus. Mas o governo de Deus não está sobre a terra, pelo contrário, é o diabo quem governa esta terra.
E porque Ele governa, nós vemos acidentes, nós vemos mortes, nós vemos todas essas coisas ruins acontecendo. Quando o diabo tentou Jesus, nós vemos o diabo oferecendo a Jesus todos os reinos. Em Lucas 4, 5 e 6, ele chega a declarar: eu vou dar a você todo este reino, porque a mim foi entregue. Essa é a declaração que ele profere: a mim foi entregue. Quando Adão pecou, ele transferiu para o diabo o governo do mundo. Então Deus não está no controle do mundo, no sentido de Deus estar governando. É claro que nada sai do controle de Deus, mas veja que o governo do mundo não está em Deus, mas está em quem recebeu de Adão, e este é o diabo. Por isso você vê muitas coisas ruins acontecendo no mundo. E mesmo nós estamos no mundo, podemos passar por coisas dessa natureza, mortes, acidentes, mas graças a Deus que em Deus nós temos livramentos também. Por isso o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus não está no controle da humanidade, porque a humanidade vive do seu jeito. Eles vivem à sua maneira e então eles sofrem as consequências de suas ações. Deus, ele só está no controle aquele que permite, na verdade, que ele controle. E esse controle não é um domínio no sentido de manipulação, mas Deus nos dá a palavra dele. Por meio da palavra nós podemos andar segundo o governo dele, que é a palavra dele, a autoridade dele, que não é manipulação, mas é uma expressão de amor. Ande na minha palavra. Ele nos deu a palavra dele para nós renovarmos a nossa mente. Ele nos deu a palavra dele para estabelecer os padrões de vida e para conhecermos o caráter dele. Nunca fez parte do plano original de Deus a morte, os desastres e as coisas que vemos hoje. Deus não está no controle desta terra, mas quem está controlando no sentido de governar é o diabo. Mas Deus está no controle da sua vida se você anda com Ele, porque Ele pode ensiná-lo a andar na palavra, que é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Ele vai te guiar através da palavra dEle, através do Espírito dEle. Mas Ele nunca irá usar nenhuma ferramenta como morte e coisas dessa natureza para tentar te ensinar, para tentar roubar. Não, Deus nunca irá roubar. Pelo contrário, o ladrão é que vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Não culpe Deus pelos desastres que aconteceram na sua vida, por todos esses males. O diabo está por trás. Nós podemos também dar lugar ao diabo e permitirmos que coisas ruins aconteçam. Mas Deus é bom e Ele não dá coisas más. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus tem coisas boas. Deus não leva, Deus não toma, Deus recebe. Se você tem um parente que morreu, Deus não tomou, Deus não levou, Deus não fez parte de nada de ruim que tenha acontecido. O plano original de Deus é vida, é abundância e não mortes, não desastres, não acidentes. Deus é bom em todo o tempo e o seu amor dura para sempre. O consolo do Espírito Santo vem sobre todas as famílias que já perderam parentes, que já perderam familiares, porque Deus se importa com a humanidade. Ele colocou diante de nós a oportunidade de escolhermos andar com Ele ou não, servi-lo ou não, de escolhermos a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Deus tem coisas boas. Deus é bom em todo o tempo.